Próximo jogo da Série A, Inter e São Paulo. Isso não me pertence mais, Negrão, isso pertence ao Cicinho. Mas o Rafinha disse, Roger, contigo. Ó, olha isso. Quando o São Paulo começou a flertar com a liderança do brasileiro, a euforia tomou conta dos corações tricolores. Mas o campeonato não terminou e 5 rodadas depois, as borboletas no estômago sumiram. Muita coisa aconteceu nesse meio tempo. A diretoria desligou o então técnico Hernan Crespo, que vinha de uma derrota em 9 jogos, e contratou Roger Machado. Participou dessa tomada de decisão, tanto da saída do Crespo quanto pela escolha pelo Roger, Rafinha? Olha, isso aí já, assim, vamos ser sinceros, eu estou fazendo parte da diretoria, com certeza todos eles, sabe, escutam-se a minha opinião. Mas isso aí já ficou passado, cara, já ficou passado. Nós temos que falar do Roger agora e do São Paulo, que é o nosso treinador. No presente, são 4 jogos com o novo comandante, 2 vitórias e 2 derrotas. Além dos resultados, o desempenho apresentado contra Atlético Mineiro e Palmeiras preocupa. O São Paulo só conseguiu finalizar no gol 4 vezes nas 2 partidas somadas. A falta de efetividade faz crescer a pressão sobre um treinador anunciado há apenas 14 dias. Mas, pelo menos publicamente, a diretoria demonstra apoio a Roger Machado. É um grande treinador, a gente sabe a qualidade, nós estamos no dia a dia. Né? A gente sabe às vezes que tem por não, às vezes não ser fã do trabalho dele, às vezes gera desconfiança do torcedor, a gente entende, o torcedor tem todo o direito de se manifestar, mas nós sabemos que é um grande treinador, confiamos no trabalho do Roger e tenho certeza que as coisas vão acontecer, ele vai ter treino agora, vai ter tempo agora para preparar o time, não teve tempo para treinar. Nessa data FIFA, Roger deu 3 dias de folga para o elenco. O próximo compromisso é no dia 1º de abril contra o Internacional, fora de casa, pelo Brasileirão. A partir desse jogo, o tricolor não quer um brasileiro de borboletas no estômago, mas um relacionamento maduro e pés no chão. Se a gente está ali, a gente mereceu estar ali nessa posição. Né? Não existe esse negócio de ilusão. Né? Se você acompanha os jogos do São Paulo, você viu que nós ganhamos os jogos. Não é que nós estamos ali não caímos ali de paraquedas, não. Cicinho, vou te ajudar e vou resumir a história. Muito bem contra a Chapecoense e o Bragantino, mal contra o Galo e principalmente contra o Palmeiras. Esse é o resumo de uma carreira curta, incipiente e ainda muito pouco para a gente avaliar de Roger Machado. Não, é pouco para avaliar, Renata, mas quando você ouve uma entrevista do Rafinha, você vê o Rafinha caindo em contradição. Porque assim, perguntaram para ele a respeito do posicionamento do São Paulo. Ele falou, nós merecemos estar aí, nós conquistamos. Então, se conquistou, por que mudou o treinador? Eita. Entendeu? Verdade. Então é porque o trabalho vinha sendo bem feito. Se o São Paulo estava em primeiro, lutando, e hoje está em segundo, é porque tem seus méritos. E o mérito é de quem? De quem tinha construído a equipe. E quem que era? O senhor Crespo. Então a torcida entende, Rafinha. Mas a postura do São Paulo dentro de campo, a maneira na qual o São Paulo está jogando, é o que o torcedor não quer ver. Então, assim, vocês chamaram a responsabilidade. Então, aprende a lidar com isso. Agora, não vem contando história para boi dormir que o Roger, nós falamos do início, chegou com status de demitido. Por quê? Veio contra a vontade daquilo que o torcedor estava esperando. Quando você opta por uma mudança de um treinador, você precisa trazer um superior. E não foi o que aconteceu. E isso está sendo mostrado na prática. Tem que dar tempo para ele trabalhar, Cicinho. Oi? Tem que dar tempo para o Roger trabalhar. Vai ter essa data Edu, FIFA aí olha agora. Aqui. Não, nós estamos comentando a respeito do momento do São Paulo. Exatamente. O tempo está sendo dado. Agora sim, você traz um treinador. No momento que o São Paulo está no seu melhor momento, digamos assim, e aí você vê um trabalho desconstruído, você vê uma equipe que fazia vários gols contra o Grêmio e possibilidade de uma goleada histórica, e você vê já outros jogos, o São Paulo não criando, o São Paulo ganhou da Chapecoense, mas no final do primeiro tempo, o Rafael fez uma defesa daquela que ele não conseguiu fazer do Arias, que poderia ter complicado o esquema do São Paulo. Entendeu? Então, assim, o São Paulo o Bragantino também ganhou. Exatamente, ganhou na Bacia das Almas. Então, assim, o São Paulo precisa rever muitas coisas. A diretoria chamou essa responsabilidade. Mais uma vez, não tem nada contra o Roger. A questão é a seguinte, só não acho que era o momento de ter trocado o treinador. Estamos com o Roger, estamos com o São Paulo, mas assim, a bucha é de vocês. Eu estou ainda avaliando muita coisa. Cici.
Eu vou chamar o caçador de incoerências João Paulo Capelanes, porque o São Paulo criou um problema que não precisava ter, e eu concordo com o Cicinho, Ronaldo. Ele via o Crespo rendendo, jogando bem e crescendo de produção. Tanto é que o São Paulo chega nas primeiras colocações da Série A. E aí muda o técnico, muda o jeito de jogar, a filosofia, o estilo, e as coletivas são bem piores, né? Minha Renata, vê do lado de fora, a gente vê assim, um pouco... Não o desespero do Cicinho, olhando do lado de fora. Não estou falando de desespero, estou falando na convicção. Não, na convicção. Na convicção que teve a direção do São Paulo numa mudança. Então, acho que é muito cedo ainda. Acho que essa parada vai fazer um bem danado pro Roger, para ele poder colocar a forma de jogar, porque ele acabou de chegar. Naquela coletiva do Rui Costa, eu falei pra você, gente, ele não me convence. Então. Que ele foi explicar a saída do Crespo e a chegada do Roger ali. Eu falei, nossa, eu conheço bem. O Roger tem qualidade, sim. Não vou também aqui só falar mal do cara, porque não é o caso. Mas o problema dele é que é um discurso que é inacessível, que é repetido, é um discurso que o jogador de futebol não compra. Esse é o problema. E o Roger deveria rever, reavaliar isso, até para ele, junto com os pontos positivos que ele tem na carreira, agregar essa energia. Era esse o mesmo problema no Inter. E no São Paulo são 4 jogos e já virou essa bagunça e todo mundo reclamando, Edu. Eu acho que o time da diretoria na questão da mudança, eu acho que foi muito errado, porque como você manda e demite um treinador na primeira colocação, por mais que, de repente, o descontentamento ali dentro com a diretoria, o Crespo não dava abertura para o pessoal conversar. Falaram aí que um dos motivos que o Crespo saiu porque deu 3 dias de folga e agora também o Roger deu 3 dias de folga também. Então, são coisas assim que não está batendo, como você falou. Então, acho que faltou esse entrosamento da diretoria com o Crespo e falou, então vamos mudar. Aí você traz um treinador como o Roger, que precisa de tempo para treinar, vai ter agora nessa parada da data FIFA. E a gente espera que ele possa colocar a filosofia de trabalho deles, os jogadores entenderem a maneira como que ele gosta de jogar. O São Paulo, o meio de campo de São Paulo era aquele meio de campo móvel, aquele meio de campo que não tinha posicionamento fixo, se movimentava. No jogo já contra o Palmeiras já ficou mais fixo e você vê essa diferença. E o São Paulo teve essa dificuldade. Então, o Roger vai ter muito trabalho aí para colocar o São Paulo de novo nos trilhos. Calma, Roger. Depois do jogo contra o Inter, você começa a se agilizar mais. Até lá não precisa. Dá folga mesmo.